Naquela época eu lia 4 livros por semana, e a cada livro consumido, a transgressão era nítida. Do livro Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, do Sacolinha, que também é autor deste livro aqui, Onde Estavam Meus Olhos, ainda sobre leveza. E eu gostaria de fazer uma emenda, emendando com o livro, com o vídeo de ontem sobre educação, sobre a ideia que eu defendo de que a escola também educa, de que, assim, mesmo quando a escola se nega a educar, ela também educa. Talvez ela não tenha consciência disso, mas ela educa. Agora, que tipo de educação? Bom, me parece que é uma educação que ela vai perpetuar e continuar um tipo de educação cultural que a gente já tem, né? E é disso que eu vou tratar um pouquinho do vídeo de hoje. Que o Sacolinha vai falar sobre humor, né? Do que vocês riem. Também defendo que diga-me do que você ri, que sabereis um pouco quem você é. Raramente vou aos stand-ups comedy. Nas peças de teatro, vez ou outra, aparecem uns momentos em que a plateia cai na gargalhada. E eu fico lá, sem rir, com a minha típica posição do braço esquerdo passado no peito e a mão direita amparando o queixo. Namoradas, amigos e outras companhias tentaram me incluir naquelas trovoadas de risos, tirando a minha mão do queixo ou me cutucando, como se eu tivesse a obrigação de rir. Vejam só. O problema é que muitas dessas piadas vinham carregadas de preconceito, não somente racial, mas de gênero, classe e etc. No entanto, as pessoas não percebiam ou não faziam questão de perceber isso. Comigo é automático. O cérebro não ativa o modo risada e imediatamente procura encontrar o erro, que é sempre o mesmo: fazer piada do corpo, da pele ou do que julgam ser a inferioridade de alguém, do outro. Nisso tem sempre um preguiçoso que não lê e nem gosta de coisas interessantes que diz: Ah, tá tão sem graça os dias de hoje, não pode falar nada que já é preconceito. Não sou contra palavrões, mas sou contra o comediante que solta um desses para forçadamente conseguir uma risada do público. Tem gente que faz rir sem precisar soltar uma única palavra. E não me refiro somente aos protagonistas do cinema mudo como Charlie Chaplin, Greta Garbo, o Gordo e o Magro. Grande Otelo e Mussum, apesar do auxílio luxuoso da voz, muitas vezes nem precisavam abrir a boca para nos fazer rir. E o que dizer do contemporâneo Mr. Bean? Acredito que a culpa não está na falta de graça nos dias atuais. É a falta de conhecimento que faz com que algumas pessoas não saibam rir do politicamente correto. Não existe um mundo sem graça atualmente. O que existe mesmo são pessoas preguiçosas. E me refiro tanto ao artista quanto ao público. Dá trabalho fazer uma piada boa e dá trabalho ser leitor e construir uma bagagem para entender essas piadas boas. É mais fácil rir do outro do que rir com o outro. Vejam bem. É difícil se colocar no lugar de alguém e entender a sua dor. Mais fácil é dizer que se trata de mimimi e repetir o clichê. Pronto, falei. Quem ri tranquilamente em um stand-up que ridiculariza minorias e inferioriza pessoas, desfruta de privilégios sociais. Porque sendo favorecido, nunca precisou ficar em medo com desculpa. Porque sendo favorecido, nunca precisou ficar com medo da polícia ou praticar corrida ao ar livre. Nunca foi seguido pelo segurança de um shopping ou de supermercado. Nunca repetiu de ano porque não respondia chamada por sentir vergonha do seu sotaque. Nunca precisou, por ser hétero, ter receio de beijar o seu amor em público. Enfim, rir com esse tipo de espetáculo é concordar ou até mesmo se sentir satisfeito em ter encontrado alguém que compartilha da mesma opinião.
e estes riem sem culpa. E estes vão ser aqueles que vão dizer que o mundo de hoje tá chato, que hoje em dia as pessoas se ofendem com tudo, mas se ofendem com o quê? E quem se ofende? Porque aqui o Sacolinha, ele coloca bem claro as pessoas que são violentadas por esse tipo de humor. Né? Geralmente são pessoas que estão dentro de minorias, né? Chamadas de minorias. São pessoas pretas, são mulheres, são pessoas com deficiência, são pessoas fora dos padrões estéticos estabelecidos por sei lá quem, né? Ou a gente pode imaginar quem, que tipo de ideia. São pessoas que pertencem a uma sexualidade que não é a heterossexual. Então, a gente vai vendo que esse tipo de humor, esse tipo de senso comum, né? Porque o Sacolinha coloca muito bem aqui. Rir com esse tipo de espetáculo é concordar ou até mesmo se sentir satisfeito em ter encontrado alguém que compartilha da mesma opinião e estes riem sem culpa, né? É claro que o homem branco numa posição privilegiada na sociedade, ele vai achar graça de algumas piadas que hoje ofendem as pessoas, porque ele geralmente é o ofensor, é o violentador, porque são palavras, piadas, narrativas muito violentas, né? Que elas reproduzem, perpetuam violências, tornam comum, banal. Então não é questão de que hoje as pessoas se ofendem. As pessoas sempre se ofenderam. Só que antes se ofendia e ficava quieto, né? Se ofendia e não tinha oportunidade de expor o quão ofendido essa pessoa se sentia, né? Violentado. E é muito curioso, né? Porque as pessoas que fazem essas queixas, né, de que o mundo tá chato, de que as pessoas se ofendem com tudo, elas não legitimam a dor do outro. Elas não têm a sensibilidade, a empatia de perceber que o outro está sendo vítima de violência. Então a gente vê aí nessas configurações, diversas configurações sociais, o opressor e o oprimido. O opressor também é aquele que não precisa praticar a violência de forma direta, né? Ela rindo, ela encontra no senso comum de novo, né? A satisfação de ter encontrado alguém que compartilha da mesma opinião, que vai rir da mulher, que vai rir do gay, vai rir da trans, vai rir do gordo, né? Então, é questão de sensibilidade também, não é só de empatia, né? Que empatia é uma palavra que tem sido bem gasta, assim, e as pessoas usam de forma muito conveniente, né? Igual dizer que eu sou uma pessoa boa, sou do bem, né? Então é uma coisa muito mais profunda, tá? Coisa muito mais profunda. E como o Sacolinha bem coloca aqui, dá trabalho fazer uma piada boa e dá trabalho ser leitor e construir uma bagagem para entender essas piadas boas. Ser leitor ainda, em muitos lugares, ocasiões, ainda é um privilégio, né? Ainda é um privilégio. Bom, o Sacolinha ele é um cara aqui que vai desmontar essa ideia, porque como eu disse no vídeo anterior, ele é um cara que leva oficinas de leitura para lugares incomuns, né? Para cadeia penitenciária, favela, centros comunitários, né? E vamos levar em conta que hoje existe muita informação através das redes sociais, né? É claro que existe o algoritmo, né, que vai distribuir essas informações de formas desiguais, de acordo com o conteúdo que cada pessoa consome, né, que já é um termo que eu não gosto muito, conteúdo, consumir, mas é a nossa realidade, né? Então a gente tem que usar também essa linguagem para chegar de forma mais facilitada para as pessoas. Então, aqui a gente está falando de violência, né? Você ri do quê? Né? Como eu costumo defender. Diga do que você ri, que eu saberei mais ou menos quem você é e o lugar que você ocupa na sua sociedade. Só que, né, vai vir sempre aquela ideia, ah, mas tem preto que ri de piada racista. Tem mulher que ri de piada machista. Tem gay que ri de piada homofóbica. Sim, existem pretos que não têm consciência da sua situação
tem um letramento racial ainda e muitas vezes faz isso para agradar o branco. Existem mulheres machistas, existem gays homofóbicos, tá? A gente tem aqui uma estrutura que favorece tudo isso. Só que por isso que é importante você buscar saber quem você é na sociedade e na cultura, né? Você já sofreu violência? Você já deixou passar essa violência só para não se machucar? Só para não ter que se haver com o seu papel, o seu lugar que te dão na sociedade, né? Que as pessoas adoram dar lugares para as pessoas, né? Vou colocar fulano no lugar dele. Isso é uma violência, né? Então, vejam bem, né? Não é só questão de politicamente correto, não é mimimi, a gente está falando de a linguagem, ela tem um papel fundamental nas nossas relações sociais. A linguagem também é política. A linguagem também ela fala de nós. Aliás, não, ela fala de nós. Não só fala de nós, como ela constrói conceitos, ideias, relações, né? Nós humanos somos marcados pela linguagem. Qual outro animal, bicho, além de nós, além do papagaio que só repete, né, tem esse privilégio de dizer, de criar cultura a partir da linguagem? Claro que eu também defendo que o humano não é só linguagem, né? Isso é uma questão para a gente tratar em outros lugares, em outros momentos. Mas a linguagem constrói nossas relações, nossos afetos, nossos medos, nossos receios e também, se possível, e muito bem-vinda, nossa sensibilidade.